Viña del Mar en 1991 y ahí fue explicitado con todo detalle, inclusive generando un problema porque los proyectistas y varios otros grupos negaban su responsabilidad en el problema. Bueno, aquí mi agradecimiento que sumarizo diciendo que después de 60 años de profesión he tenido una oportunidad de compartir mi vida con muchos profesionales de buen nivel y por supuesto con Víctor, con una amistad de más de 40 años, donde realmente nuestra relación excedía, como dije, lo profesional. Y por supuesto al grupo organizador, a la comunidad luso brasileña y a Luis Guilherme, que insistió muchísimo en que yo fuera el conferencista y que hoy volviera a repetirla. Muchas gracias. Bueno, ahora creo que me dieron la grata tarea de presentar a mí al próximo lecture, y realmente es un placer porque siempre es bueno volver a tener la oportunidad de tener conferencistas de este nivel para honrar a Víctor de Melo. En este caso, la conferencia va a estar a cargo del doctor ingeniero Jan Schumann Marques Martins. Voy a tratar de leer en portugués, me disculpan, pero acá puedo decir que... A ver. Aquí lo tengo también, pero este está más grande. Muchas gracias. Puedo leer mejor. Bueno, el ingeniero doctor Schumann posee una graduación en Ingeniería Civil por la Universidad Federal do Rio de Janeiro en el 77, mestrado en Ingeniería Civil por la Universidad Federal do Rio de Janeiro en el 83 y doctorado en Ingeniería Civil por la Universidad Federal de Río de Janeiro en el 92. Actualmente profesor asociado en la Universidad Federal do Rio de Janeiro, en la COPE. Tiene experiencia en área de geotecnia, actuando principalmente en los siguientes temas: ensayos de laboratorio, relación extensión de formación tempo no solos, adensamiento, argilas moles, compresibilidad, viscosidad, resistencia o cizallamiento dos solos. Orientó cerca de 40 tesis de mestrado y 10 tesis de tutorado. Tiene cerca de 30 trabajos publicados y obtuvo da ABS los siguientes premios: Premio Icarati da Silveira, 82-86, Premio José Machado, 94-96 y Premio Terzaghi, 2014-2015. Pero más allá de este currículum, que como todos los currículos tiene cierta parte pragmática, puedo decir que el doctor Jan Schumann es uno de los principales investigadores en varios temas muy importantes de la geotecnia, probablemente, por lo que sé, el mejor investigador que disponemos en Brasil y grandes partes de la región, y su estudio más profundo se ubicó en las arcillas, la geología de las arcillas, su comportamiento, y lo ha hecho con una profundidad que justamente llamó la gran atención de Víctor de Melo, que lo distinguió por la calidad de su trabajo. Entonces yo creo que Víctor de Melo va a estar muy contento de que el doctor Schumann sea este conferencista. Muchas gracias. Bom, primeiramente, meu bom dia a todos.
É porque o ângulo aqui está bem raso e não dá para eu ler. Esse ângulo aqui está mais favorável para mim. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que a mim foi feito pela família de Melo, pela Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e pela Sociedade Portuguesa de Geotecnia, para poder dar a 8ª palestra Vitor de Melo. Para mim, então, é uma honra dar essa palestra e escolhi como tema o papel desempenhado pela viscosidade no comportamento não drenado de argilas normalmente adensadas. Esse trabalho encontra-se no estado mais avançado do que eu vou apresentar, mas acredito que as coisas fundamentais estejam apresentadas neste trabalho que está. E espero, com essa palestra, poder corresponder à expectativa dos senhores. Eu confesso que fiquei muito preocupado com o tempo de exposição, mas segundo me recomendou meu amigo Luiz Guilherme, professor Fernando Schneider, próprio presidente da Sociedade Portuguesa, o Alexandre Pinto, que como eu sou expert em adensamento secundário, tentar correr na palestra seria uma coisa incompatível com toda a minha vida. Então, naturalmente, os senhores perdoem se eu me alongar demais na minha palestra. Bom, próximo slide, por favor. Então, aí, para aqueles que não puderam conhecer, não, eu pedi para um colega que está lá me controlando o slide, então ele vai controlar esse slide para mim lá atrás, porque eu tenho aqui um apontador e eu coloquei esses slides com fundo azul exatamente porque o meu laser é verde, para poder fazer esse contraste. Então aí nós temos a figura do professor Vitor de Melo e eu aproveitei a oportunidade também para fazer uma homenagem, próximo slide, ao professor Donald Wood Taylor, que foi um livro que, a partir do momento que eu conheci, eu não larguei mais. E me chamou a atenção, ao longo do tempo, da parceria entre o professor Donald Wood Taylor e o professor Vitor de Melo. Eu estava conversando com o Luiz Guilherme há cerca de uns 5 meses atrás, identificando um research report escrito pelo professor Taylor no seu último ano de vida, em 1955. O professor Taylor nos deixou muito jovem, à idade de aos 55 anos, e ele fazia, para minha surpresa, um agradecimento ao professor Vitor de Melo pelas sugestões daquele trabalho que ele estava escrevendo sobre o desenvolvimento de um assunto que era o efeito de velocidade, e isso aconteceu 6 anos depois do professor Vitor de Melo ter deixado o MIT em 1949, e aconteceu em 1955, que foi o ano do falecimento do professor Taylor. Então, uma coisa que eu detectei dessa ligação numa época onde as comunicações não eram tão fáceis, quanto o professor Taylor, que era o professor principal na época do MIT, de Mecânica dos Solos, acredito que o único, tinha o professor Vitor de Melo como seu substituto imediato,
E mesmo após a vinda do professor Vitor de Mello para o Brasil, esse contato, apesar da dificuldade de comunicação, se manteve ao longo do tempo. E isso está registrado ao longo de vários relatórios em que o professor Taylor agradece as sugestões do professor Vitor de Mello. Próximo slide, por favor. Eu, inicialmente, gostaria de falar sobre o princípio das tensões efetivas. Eu costumo falar, por onde vamos começar? Vamos começar pelo princípio, né? Que é o princípio das tensões efetivas, onde não há nada estabelecido, então parte-se de um enunciado para se construir uma teoria. E nós temos ali, então, a equação fundamental do princípio das tensões efetivas, mas normalmente não é comum nós nos lembrarmos que há um enunciado que diz o seguinte: todas as vezes que há variação do estado de tensões efetivas, acontece ou variação de volume ou distorção, ou ambos, bastando que haja apenas um que justifique a variação do estado de tensões efetivas. E a recíproca também é verdadeira, ou seja, basta que haja ou variação de volume ou distorção para que isto esteja associado à variação do estado de tensões efetivas. Os ingleses, que gostam de um formalismo, do qual eu também gosto, segundo os professores Atkinson e Bransby, eles enunciaram, para ilustrar como é que funciona o princípio das tensões efetivas, 2 corolários, que são consequências imediatas da interpretação ou de como nós interpretamos o princípio das tensões efetivas. Primeiro corolário: o comportamento de engenharia de 2 solos com a mesma estrutura e mineralogia será o mesmo se ambos os solos tiverem a mesma tensão efetiva. Corolário 2: se um solo for carregado ou descarregado, sem variação de volume e sem distorção, não haverá variação das tensões efetivas. Então, esses corolários, como eu disse, são ilustrações de como o princípio das tensões efetivas, que eu vou chamar de PTE, for shortness, é interpretado e usado na mecânica dos solos clássica. Próximo slide. Aqui, então, está um exemplo, ou um contra-exemplo, de que o corolário 1 não funciona, ou viola, melhor ainda dizendo, viola o princípio das tensões efetivas, porque 2 corpos de prova ensaiados de maneira idêntica, a não ser com velocidades diferentes, mostram resistências diferentes. Embora a poropressão desenvolvida seja a mesma em ambos. Observem que aquele que mostra uma resistência maior foi ensaiado com uma velocidade cerca de 10 vezes maior do que o outro que apresentou uma resistência menor, embora as poropressões sejam as mesmas. Próximo slide. Como contra-exemplo do corolário 2, nós damos aqui, esses são exemplos tirados do trabalho de pesquisa do professor Will Lacerda, na Universidade de Berkeley, na argila da Bahia, da cidade de São Francisco, na Califórnia. Então, do que se trata? Isso é um ensaio CIU convencional, em que no meio do caminho, no meio do ensaio, simplesmente se desliga a prensa. Ora, sendo o ensaio não drenado, a variação de volume é nula. E quando a gente desliga a prensa, a distorção também é nula. Então não há nem distorção e nem variação de volume. No entanto, o que se observa é a diminuição da tensão desviadora, ou seja, a variação do estado de tensões efetivas. Aqui, ST', vou usar
essa notação é o antigo Quelim e Pelinha do Lambe e Whitman. Próximo slide, por favor. Então, os contra-exemplos acima servem para mostrar que a validade do princípio de tensões efetivas não é geral. E esses contra-exemplos, todos os que nós encontramos, eles acabam dizendo respeito a efeitos do tempo e da velocidade de deformação. Então, tem um problema aí do tempo, da velocidade de deformação, que não são variáveis, que nós estamos acostumados a trabalhar, a não ser na teoria do adensamento. Então, como eu ia dizendo, esses contra-exemplos normalmente estão ligados a efeitos do tempo ou efeitos da velocidade. Quando isso acontece, ou esses fenômenos que fogem ou violam o princípio das tensões efetivas, a atitude que nós temos é de manter a essência do princípio das tensões efetivas e desenvolver uma ferramenta para tratar esses fenômenos específicos que violam o princípio das tensões efetivas de uma forma à parte. Um exemplo típico desta abordagem, com a qual eu não concordo, é a que faz uso da relação C-alfa sobre CC igual a constante, defendida pelos professores Mesri e Godlewski, para tratar o adensamento secundário. Então, esse é um exemplo típico. Próximo slide, por favor. Esse artigo, quer dizer, o que eu estou apresentando, segue uma filosofia diferente dessa abordagem ou dessas abordagens usuais. Então, eu estou propondo uma mudança de atitude, que é a de ampliar o enunciado do princípio das tensões efetivas para que os fenômenos que fogem ao seu domínio de validade, como o creep não drenado e a relaxação de tensões, tornem-se decorrências naturais desse princípio das tensões efetivas ampliado. Os conceitos que permitem esta ampliação do princípio das tensões efetivas, eu descobri que estão presentes em textos clássicos e antigos, como os de Terzagh e Froelich, Terzagh 36, Terzagh 41, Taylor 42, Taylor 48, Vorslev 60, que é uma reedição da tese do Vorslev de 37, Bierron 73, que é o State of the Art Report do Congresso de Moscou, e mais recentemente do Leruel, em 1985, ilustrando o pensamento, ou um dos pensamentos, do professor Vitor de Mello, que era também um pensador, que dizia: "We professionals beg less rapid novelties, more renewed reviewing of what is already there." Próximo slide. Obrigado. O objetivo principal desse estudo é estudar as relações de causa e efeito da velocidade de deformação sobre a resistência não drenada dos solos plásticos. Estudar-se-ão as argilas normalmente adensadas, porque eu vou me ater a aspectos fundamentais. Estudar-se-ão as argilas normalmente adensadas, sem cimentação entre os grãos, saturadas, isotrópicas, submetidas a carregamentos axissimétricos, leia-se triaxiais, convencionais, não drenados, como os encontrados nos ensaios triaxiais tipo CIU, CL. Essa anotação é do CIU convencional. Esse C significa compressão e não extensão,
e esse L significa loading. Um dos efeitos da velocidade de deformação manifesta-se sobre a resistência não drenada dos solos argilosos, SU, definida pela a semidiferença entre a tensão principal maior, no caso, a tensão principal, a tensão vertical axial, na ruptura, esse F aqui. O A representa axial e o F representa failure, ruptura. E o sigma' R, a tensão efetiva radial, e o F também, failure. Próximo slide, por favor. Então está aqui um exemplo de um ensaio especial. Esse corpo de prova está com uma deformação vertical específica de praticamente 20%, se não me engano 18%, vou mostrar, e mostrando os efeitos de free ends, ou seja, das extremidades lubrificadas, para que a gente mantenha um estado de deformação e um estado de tensão uniforme ao longo de toda a amostra. Vamos ver agora qual é o efeito da velocidade sobre o comportamento dessa argila, que é a argila do Sarapuí, do rio Sarapuí, um rio existente na Baixada Fluminense, na região do Grande Rio de Janeiro. Próximo slide, por favor. Então está aqui o comportamento. Nós devemos ter uma ruptura por volta de 9% de deformação específica, e depois disso nós aumentamos a velocidade em cerca de 10 vezes. A resistência não drenada subiu cerca de 10%. Depois nós diminuímos a velocidade em 100 vezes e a queda foi de cerca de 20%. Aumentamos novamente a velocidade em 10%, em 10 vezes, houve um aumento de 10% e, finalmente, nós diminuímos a velocidade em 10 vezes. Então, nós temos aqui 4 ordens de magnitude da velocidade de deformação, mostrando que a resistência não drenada é claramente dependente da velocidade de deformação. Mas nenhum critério utilizado em mecânica dos solos prevê a introdução da velocidade de deformação no critério de ruptura. Próximo slide, por favor. O Bierro, em 1973, ele fala que há evidências que mostram que os efeitos de velocidade de deformação estão associados à componente coesiva da resistência ao saramento, como definida por Vorzev, em 1960. Entretanto, como discutido pelo professor Andrew Schofield e admitido na mecânica dos solos dos estados críticos, os solos não possuem coesão no sentido usado por Coulomb. Como resolver esse impasse, então? Afinal, o que é a coesão? Os solos têm ou não têm coesão? Próximo slide. Então, aqui nós temos a ilustração de uma envoltória onde há um material coesivo, uma coesão verdadeira, e se existe a coesão verdadeira no sentido do Coulomb, que lá no século XVIII foi quem cunhou o termo, a envoltória de resistência ela tem que cortar o eixo das tensões cisalhantes. E, portanto, cabe aqui um círculo de Mohr, círculo de Mohr vermelho, que representa o ensaio de tração simples, ao passo que esse círculo de Mohr azul representa o resultado de um ensaio de compressão simples. Então, isto aqui representa a tração simples de um corpo de prova do mesmo material e isto aqui a compressão simples. Ocorre que esta envoltória tem que ser curva e tem que entrar perpendicularmente ao eixo do sigma'. Por que razão? Porque o polo está aqui, ó. Se o polo está aqui,
E quando a gente faz o ensaio de tração, a superfície de ruptura se dá ortogonalmente à direção da tração, esse plano tem que ser dado pela ligação do polo até o ponto onde a envoltória toca o círculo de mó de ruptura. Portanto, aqui, o plano de ruptura tem a direção ortogonal aos ensaios de tração, como mostra aqui o ensaio feito num solo residual de Bom Jardim, apresentado pela Tatiana Rodrigues, mostrando que há uma parcela de resistência à tração. Isso foi feito pelo ensaio brasileiro, submerso de forma drenada, de forma que essa resistência aqui é uma resistência real, que é atribuída à cimentação entre os grãos, cimentação essa que é remanescente do processo de intemperização, ou seja, de transformação das rochas em solo. Então, os solos podem ter, sim, coesão verdadeira, a menos que seja um outro tipo de solo, aos quais eu vou me referir aqui. Próximo slide, por favor. Como é que acontece essa coesão verdadeira? Como é que acontece essa definição de solos? Existem aqueles que definem os solos, como é o caso, inclusive, do professor Scofield, que defende que os solos não têm coesão. Bom, se nós tivermos aqui a envoltória de um solo residual que ainda apresente essas cimentações remanescentes do processo de intemperização, vai haver naturalmente uma coesão verdadeira. E à medida que a intemperização vai acontecendo, a tendência é desta cimentação ou desta coesão verdadeira e diminuindo com o tempo. E até chegarmos a uma situação em que a intemperização atacou de tal forma essas ligações, que essas ligações terminam. Então, a envoltória de resistência passa a passar pela origem, e esse solo agora não tem mais a coesão verdadeira. E nós temos um processo. Então, a intemperização faria com que essa envoltória viesse diminuindo, andando para baixo, e o processo, por exemplo, de formação de uma rocha sedimentar, partindo de um solo e criando cimentação entre os grãos, seria o processo inverso, daqui para lá. Eu chamei de litificação, ou diagênese, criando, então, uma coesão verdadeira. Próximo slide. Agora vamos ver, então, o que fala a coesão verdadeira, ou qual o conceito de coesão verdadeira do Vorslev, e o que leva a chamar esses solos tratados pelos Vorslevs de solos coesivos, e vou falar sobre a plasticidade e viscosidade. Então, eu escolhi aqui, isso aqui é uma figura adaptada de um artigo do Gibson, apresentado ao Congresso Internacional de Zurique em 1953, porque nem sempre, em minha opinião, esses conceitos apresentados pelo Vorslev estão tão claros como foram apresentados pelo Gibson. E eu escolhi o ensaio de cisalhamento direto, porque essas ideias ficam mais claras quando expostas no ensaio de cisalhamento direto. Então, observem bem o seguinte, eu estou fazendo um ensaio de cisalhamento direto, e aqui esta linha verde representa a compressão edométrica que se dá antes da fase de cisalhamento do ensaio de cisalhamento direto.
Quando esses ensaios, a curva A0, B0, C0 e D0, eu vou explicar isso com mais vagar, porque essa é uma figura-chave para a gente entender o restante da palestra. Então, esta aqui é a curva endométrica virgem. E há também aqui, um descarregamento gerando-se um sobreadensamento. Então, a figura D0, a linha D0, E0, F0, G0 e H0 é uma linha de descarregamento. Quando a gente faz um ensaio de cisalhamento drenado, portanto, eu estou falando tudo de tensões efetivas. E a tensão efetiva, no plano de ruptura, é a própria tensão efetiva vertical, que simplifica as coisas, por isso eu escolhi esse ensaio de cisalhamento direto. Então, ensaiando os corpos de prova A0, B0, C0 e D0, nós obtemos a envoltória que passa pela origem OABCD, com declividade filinha. E esse ABCD, que são os pontos de ruptura, estão aqui, A, B, C, D. O que aconteceu? Desde o início do ensaio até a ruptura, houve então uma redução do índice vazios. E se esse solo estava saturado, a redução do índice vazios corresponde a uma redução de umidade. Agora, o que acontece? Então, no ensaio que parte de A0, há uma redução de índices vazios, porque a argila normalmente adensada ela é contráctil, diminui de volume, isso aqui é a variação de volume e A é o índice vazios na ruptura. De maneira similar, no ensaio que começa em B0 e termina em B, houve também uma redução do índice vazios. De C0 para C, idem. E de D0 para D, idem. Portanto, A, B, C, D estão sobre essa envoltória que é retilínea, passa pela origem e tem ângulo filinha. Agora vamos ver o que acontece quando a gente faz o ensaio partindo do ponto E0. Partindo do ponto E0, eu parto de um índice vazios, embora o ponto E0 esteja na mesma tensão vertical efetiva do ponto B0, o índice vazios inicial E0 é menor do que de B0. E nós observamos também uma redução de volume menor. Mas como E0 está com índice vazios menor do que B0, o que o Voslev observou é que a resistência ao saneamento do ponto E é maior do que a resistência ao saneamento do ponto B. E assim acontece para o ponto F0 e para o ponto G0. Interessante é que no ponto G0, ele está com um sobreadensamento tal que não há nem compressão nem dilatância. E no ponto H0, o corpo de prova, ao invés de comprimir, ele apresentou o que nós chamamos de dilatância. E quando o Bierron o Voslev foi plotar essas resistências dos corpos de prova não drenados, ele observou, por exemplo, que o ponto H e o ponto B têm na ruptura o mesmo índice vazios, ou a mesma umidade. E que o ponto H e o ponto B, e quaisquer outros pontos que na ruptura tivessem um índice vazios E1, estariam sobre a envoltória XHB, cuja inclinação é φe. E os pontos, por exemplo, C e F, que romperam com índices vazios E2, menor do que E1,
eles estariam sobre uma envoltória YFC, mas também sobre uma reta com inclinação φe. Uma coisa interessante é que, então, ele observou que essa declividade se mantinha constante, né? E que ao longo, por exemplo, de toda a linha azul, determinada por XHB, havia um intercepto no eixo do tal que, em analogia ao que Coulomb chamou de coesão, ele chamou também de coesão verdadeira. Só que no caso dele, essa coesão verdadeira depende do índice vazios. Próximo slide. Então, Vorslev observou o seguinte, que a resistência ao cisalhamento, tal FF, de corpos de prova, com o mesmo índice vazios na ruptura, os pontos estavam alinhados segundo a reta, tal FF. Quem é tal FF? É a tensão cisalhante. No plano de ruptura, na ruptura. É igual a uma componente que ele chamou de coesão, que é função do índice vazios, mais uma parcela de sigma linha FF, volto a lembrar, tensão vertical efetiva no plano de ruptura, na ruptura, vezes o tangente de φe. O coeficiente linear CE destas retas é função do índice vazios na ruptura. E o coeficiente angular, tangente de φe, é constante. O coeficiente linear CE é função do índice vazios na ruptura ou da umidade. E o coeficiente angular, tangente de φe, é igual a constante. A resistência ao cisalhamento de uma argila é então expressa por tal FF é igual a uma parcela que ele chamou de coesão, que é função do índice vazios, mais uma parcela de atrito, que pela lei de Coulomb de atrito é o produto da tensão normal, que atua naquele plano na ruptura, vezes a tangente do ângulo de atrito. CE foi denominada de coesão verdadeira, por mais estranho que pareça, função apenas do índice vazios na ruptura. Sigma linha FF é a tensão efetiva no plano de ruptura na ruptura, que no cisalhamento direto é a própria tensão vertical efetiva. Por isso que eu escolhi esse ensaio, que é mais fácil de entendimento. E φe foi chamado de ângulo de atrito interno verdadeiro. Termos do Vorslev e do Terzaghi, lá da década de 30. Próximo slide. O termo coesão verdadeira, usado por Terzaghi em 38 e Vorslev em 37 e 60, função da umidade ou do índice vazios, tem um significado físico, função da umidade ou do índice vazio, na ruptura. Tem um significado físico diferente do usado por Coulomb. Questão: se as argilas estudadas por Vorslev foram remoldadas, não haveria cimentação entre os grãos se nós usarmos a definição original de Coulomb. E, portanto, de acordo com o conceito de coesão verdadeira de Coulomb, o termo coesão verdadeira não seria adequado. Qual seria, então, o significado físico do termo CE na expressão tal FF é igual a CE do índice vazios mais sigma linha FF tangente de φe? Próximo slide. Sobre o segmento AB, o que a gente observa? Que sobre o segmento AB, que está ali embaixo, o índice de vazios na ruptura é 1, está aqui. Assim, no gráfico, tal FF vezes sigma linha B, sigma linha V, os pontos H e B definem uma envoltória de resistência retilínea inclinada de φe, para a qual a coesão verdadeira de Vorslev é constante. Está aqui, essa aqui embaixo, XHB, onde o índice vazios é constante. Já na outra envoltória, onde o índice vazios é menor na ruptura,
Y, F e C, ao longo de Y, F, C, o índice de vazios também é constante e é igual a E2, o índice de vazios menor do que E1. Próximo slide. Agora vamos, espera aí, um momentinho só, por favor, volta. Vamos traçar uma linha auxiliar que esclarece isto que parece um pouco confuso. Próximo slide. Vamos traçar essa linha aqui, ó, passando pela origem. Vamos traçar a linha OLN inclinada de φe. Aqui fica claro que, ao longo da envoltória OAJBCD, se nós traçarmos essa linha OLN, aqui, essas ordenadas LM e NP são dadas por sigma linha tangente de φe. Mas existem essas outras partes aqui, ó, correspondentes à envoltória do solo normalmente adensado, OAJBCD. E observe o seguinte, que se a gente andar sobre essa linha que aqui está, a distância desta linha para esta é constante, que é a chamada coesão verdadeira de Wormser para esse índice vazios. Para esta outra linha que aqui está, YFC, a resistência é a resistência por atrito que se manteve, mais essa distância OY, já que essa linha aqui é paralela a essa. Se nós subtrairmos as ordenadas dessa linha para dessa linha vermelha, nós vamos ficar com duas funções que são funções lineares da tensão vertical efetiva. Esta função azul e a compreendida entre a envoltória normalmente adensada, que é uma reta, e esta reta aqui, que representa a componente de atrito do Wormser. Próximo slide. Então, a resistência ao salhamento FF de uma argila normalmente adensada pode ser escrita como C sigma linha FF, que é a diferença entre aquelas duas envoltórias, mais a parcela de atrito do Wormser. Dividindo-se ambos os membros da equação acima por sigma linha FF, nós vamos ter que o tangente de φ' vai ser igual a uma constante, mais o tangente de φe, que é o ângulo de atrito verdadeiro do Wormser. Na resistência ao salhamento de uma argila normalmente adensada, que não possui coesão no sentido físico definido por Coulomb, existe então uma parcela C, denominada equivocadamente por Terzagh de coesão, que não é devido ao atrito. Afinal, o que é que está por trás da coesão efetiva, assim definida por Wormser, de forma inadequada? Próximo slide. Então, tem aí um aspecto histórico que, quando eu fui consultar este livro que me foi dado de presente pelo meu querido e saudoso mestre Dirceu de Alencar Veloso, e é uma tradução do texto de Terzagh e Fröhlich, do alemão por Marc Adler, e traduzido em 1939, antes um aspecto histórico. 1939 foi quando eclodiu a Segunda Grande Guerra. Se esse texto não tivesse sido se esse livro não tivesse sido traduzido em 1939 para o francês, ele não teria sido traduzido para nenhuma outra língua na época. Porque com a ascensão do Terceiro Reich, seria impensável que algum inglês
fizesse a tradução de um texto do alemão para o inglês. E, para minha surpresa, que fui lá para ver uma coisa, encontrei o seguinte. Por favor, próximo slide. Então, para minha surpresa, eu li o seguinte: La résistance au glissement des particules n'est pas produite uniquement par la résistance des frottements, mais aussi par la viscosité des couches séparatrices entourant la zone de frottement. Ou seja, a resistência ao deslizamento das partículas não é apenas o produto único da resistência por atrito, mas também pela viscosidade das camadas que separam ou que estão em torno da zona de atrito. E que camadas são essas? São camadas de água dissolvida, fortemente aderidas à superfície dos grãos, e seguem Terzaghi-Fröhlich. Après le glissement, les particules sont de nouveau séparées par une couche de fluide visqueux. Então, não tem dúvida que ele atribui a resistência das argilas a duas parcelas. Uma parcela de atrito e uma parcela de viscosidade. Devido a quê? A distorção dessa camada de água viscosa fortemente absorvida, que é o que proporciona o que nós chamamos de plasticidade quando nós manuseamos uma argila com um certo grau de umidade e que, à medida em que a gente vai adicionando água, ela se torna mais fácil de ser manuseada. E nós vamos ver por quê dentro dessa visão. Próximo slide. Então, parece claro que a coesão de Terzaghi, ou a coesão efetiva, ou coesão verdadeira de Worsley e Gibson, são todas elas de natureza viscosa. E resistência viscosa envolve velocidade de deformação. Por onde isso? Pela definição de 100 anos antes do Coulomb, de um cidadão chamado Isaac Newton. E, vejam bem, é a natureza viscosa dessa coesão, entre aspas, do Worsley e do Terzaghi, que está por trás do fator de correção de Bjerrum aplicado à resistência medida no ensaio de palheta, mais elevada por ser obtida com maior velocidade, já que a velocidade empregada no ensaio Vane é uma velocidade muito maior do que o Bjerrum observou nos casos de ruptura no campo. Bjerrum propõe que o fator de segurança, o fator de correção, seja função do índice de plasticidade. Quanto mais plástica for a argila, maior deve ser a sua coesão, entre aspas, e, portanto, maior a resistência viscosa, efeito da água dissolvida. Por quê? Porque o IP é a variável primária que faz com que essa camada de água dissolvida seja mais espessa ou menos espessa. Portanto, quanto mais plástica a argila, maior a importância do IP e maior será a consequência sobre os efeitos que a velocidade de deformação terá sobre a resistência ao saneamento. Próximo slide. E o Worsley fala diversas vezes em structural viscosity, factors other than viscosity, e ele chega ainda a falar em componente reológica. E chega à conclusão que as três variáveis que influenciam essa componente, que ele chamou de coesão, mas que para mim fica claro que se trata de componente viscosa de resistência, que ela depende do índice de vazios ou da umidade. Se a umidade ou o índice de vazios for constante,
essa parcela da resistência não muda. Depende da velocidade da deformação e depende também da estrutura da argila. Próximo slide, por favor. E aqui está um texto do Taylor, que eu não vou ler naturalmente, mas está lá na página do Fundamentals of Soil Mechanics, nas páginas 379 e 380, descrevendo todo esse processo e demonstrando, para quem quiser, tiver a paciência de ler, que o Taylor tinha na década de 40 consciência de todo esse processo. Ele tinha um mecanismo na cabeça. Próximo slide, por favor. Então, o que o Terzagh está querendo dizer para a gente? Que em torno das partículas de argila há uma camada de água fortemente viscosa e nós temos dois tipos de contato. Um contato sólido-sólido e um contato viscoso. E para que a gente faça o deslocamento relativo dessas partículas, coisa que nós chamamos de cisalhamento, é preciso vencer, então, as resistências por atrito e as resistências viscosas. Próximo slide. Então, vejam bem, para mover esses grãos ao longo de um plano de cisalhamento, para mover esses grãos em relação aos de baixo, nós precisamos não só vencer a resistência por atrito de cada contato sólido, como precisamos também distorcer essa água dissolvida. Os senhores podem imaginar a ação dessa água dissolvida como a ação, por exemplo, de um chiclete, de alta viscosidade. E esse conjunto todo, quando se desloca todo de forma conjunta. Vejam bem que esse efeito viscoso está também presente nesses contatos tipo sólido-sólido. Por quê? Porque esse toro circular aqui, de seção quadrada, quando esse grão se desloca em relação a esse de baixo, esse toro aqui também tem uma distorção. Então, também mobiliza resistência viscosa, mesmo nos contatos sólido-sólido. E vejam bem, a tensão cisalhante é, por definição, a força T dividido pela área total. Então, quanto maior o índice de vazios, menor vai ser o efeito da viscosidade. O índice de vazios conta também na área. E, por definição, em mecânica de solos, a nossa tensão cisalhante é a força total dividido pela área. Próximo slide. Se nós fizermos o equilíbrio de forças na direção tangencial, nós vamos chegar à conclusão que a tensão cisalhante aplicada, ela é a soma de duas parcelas, uma parcela de atrito e uma parcela viscosa, que depende do índice de vazios, como eu expliquei, e da velocidade da distorção. Portanto, essa expressão traduz aquela concepção de Terzagh-Froelich e de Taylor sobre o comportamento das argilas no cisalhamento. E nós podemos escrever o seguinte, que nos solos plásticos, a parcela da resistência, chamada inadequadamente de coesão, é de natureza viscosa. Observar que a parcela viscosa torna-se nula quando a velocidade de deformação é nula. E nós caímos, então, na mecânica dos solos clássica, onde toda a tensão cisalhante é atribuída ao atrito. Próximo slide. E é interessante também que essa expressão que aqui está, se o sigma' for nulo, a parcela de atrito some. E nós ficamos com o tal igual a apenas uma expressão que corresponde à resistência viscosa. Então, nós estamos no domínio da mecânica dos fluidos.
Então, esta equação que aqui está atende tanto ao domínio da mecânica dos solos, como a da mecânica dos fluidos. Ela é muito mais poderosa do que inicialmente a gente consegue, ou pelo menos que eu consegui enxergar, só consegui enxergar isso mais tarde. E esta é a principal razão do Bjerrum ter relacionado os efeitos da velocidade de deformação ao índice de plasticidade. Quanto maior o índice de plasticidade, maior magnitude deve ter o efeito da velocidade, já que ele tem origem na plasticidade dos solos. Próximo slide. Então, de resto, para dar fim à confusão criada pelo uso inadequado do termo coesão, sugere substituir os termos solos coesivos e solos não coesivos por solos plásticos e não plásticos. De forma prática, entendendo-se por solos plásticos, aqueles nos quais consegue-se fazer os ensaios de limite de liquidez e limite de plasticidade. A gente consegue fazer o limite de liquidez e limite de plasticidade, então é um solo plástico. Não consegue, é um solo não plástico. Para ser bem objetivo. Próximo slide. Eu vou falar agora sobre o círculo de Mohr, a elipse de viscosidade, a elipse de atrito, e os senhores vão ver de que se trata. Se eu explorar a parcela viscosa e observar que ela é o produto da viscosidade, função do índice Fazis, pela velocidade da deformação, da velocidade da deformação distorcional, essa velocidade da deformação distorcional varia de plano para plano. De maneira análoga ao círculo de Mohr das tensões, as deformações cisalhantes, a tensão cisalhante é dada por σ1 menos σ3 sobre 2 seno de 2α. E as deformações cisalhantes por ε1 menos ε3 sobre 2 seno de 2α. Se a parcela viscosa é dada pela derivada da velocidade distorcional, para achar a resistência viscosa ou a parcela viscosa em cada plano, nós precisamos derivar essa expressão. Mas veja bem que eu vou derivar essa expressão apenas em função do tempo. O alfa, que indica o plano, fica constante. Então, essa derivada é uma derivada extremamente simples. Então, nós definimos o seguinte: num determinado instante de um ensaio triaxial de compressão, seja ele drenado ou não drenado, o estado de viscosidade mobilizada é dado pelo seguinte, próximo slide. Essas expressões que aqui estão. Essas expressões que aqui estão são as equações paramétricas de uma elipse. Observem que, quando o plano alfa é igual a 90 ou é igual a 0, nós estamos nos planos principais, não tem tensão cisalhante. Portanto, a parcela viscosa é nula, que é aqui e aqui. E a parcela viscosa é máxima no plano A45, onde a deformação cisalhante é máxima. Então, nós temos o círculo de Mohr, e dentro do círculo de Mohr, a elipse, que eu chamo de elipse de Taylor, ou elipse de viscosidade, em homenagem, naturalmente, ao professor Taylor, que foi o que mais se aproximou dessas ideias, escrevendo, inclusive, uma expressão matemática para quantificar esse fenômeno. E quem são as diferenças dadas pelo círculo de Mohr e a elipse de atrito? Ora, essas diferenças dão as tensões, ou a parcela da tensão cisalhante, devido ao atrito. Próximo slide. Então, a essas diferenças, nós chamamos de estado de atrito mobilizado, dada por essas equações. Observem que essa segunda equação é a tensão cisalhante da ordenada do círculo de Mohr
menos a ordenada dada pela parcela viscosa. E isso aqui, essas duas equações, são as equações paramétricas de outra elipse, que é a elipse de atrito. Próximo slide. Então está aí a elipse de atrito. Olha aqui, agora a viscosidade foi para cima. Muito bem. Então o círculo de Mohr das tensões efetivas, ela é composta pela soma de uma elipse de atrito e uma elipse de viscosidade. Só que essas elipses não podem existir isoladamente. Por quê? Porque apenas o círculo de Mohr satisfaz as equações de equilíbrio. A tensão saliente tal alfa que atua num plano cuja normal faz um ângulo alfa com a direção de sigma1 é composta de uma parcela de atrito, tal φ alfa, e uma parcela viscosa, tal eta alfa, como nós já vimos. Próximo slide. E um critério de ruptura levando em conta, então, a velocidade, como nós vimos naquele ensaio. Ora, o tal eta alfa, no ensaio não drenado, a deformação volumétrica é nula. Então, a deformação radial é igual a menos a metade da deformação axial. Então, se nós fizermos um ensaio CI-UCL com a velocidade de deformação axial constante, a velocidade da deformação distorcional também será constante, porque será dε1 menos ε3 dt, e esse ε3 é igual a menos εa sobre 2. Então, nós vamos ficar aqui com a derivada de ε1 menos ε3, vai ser a derivada de ε1 menos ε1 sobre 2, que dá 3 meios de dεa dt. Qual é a consequência disso? Próximo slide. A consequência disso é que no ensaio convencional, com velocidade de deformação constante, a componente viscosa é mobilizada imediatamente e permanece constante em cada plano até o fim do ensaio. Por que isso? Ora, se a parcela viscosa é função do índice de vazios e da velocidade de deformação, e se tanto o índice de vazios como a velocidade de deformação, ambos ficam constantes ao longo do ensaio, como a parcela viscosa é função da velocidade, quando a gente liga a prensa e a velocidade entra automaticamente, a parcela viscosa também entra automaticamente e permanece constante até o final do ensaio. Ora, se isso é verdade, e se a gente mede a resistência crescente com o tempo, quem é que está sendo mobilizada com a deformação? Quem está sendo mobilizada com a deformação é a parcela de atrito. Portanto, é a parcela de atrito que vai sendo mobilizada que quem comanda a ruptura. Porque quando a parcela de atrito se esgotar, o solo não resiste mais. É o que nós chamamos de ruptura. Então, a parcela viscosa não influencia nas deformações, influencia apenas no valor final da resistência não drenada. Então, a ruptura se dá, portanto, quando a parcela de atrito estivesse esgotado. Quem comanda as deformações e a ruptura é a mobilização do atrito. Próximo slide. Então está aí o critério de ruptura, ao invés de ser o círculo de Mohr das tensões efetivas tangente à envoltória filinha, é a elipse de atrito sendo tangente à envoltória inclinada de filinha E, dada pelo ângulo de atrito verdadeiro do Worsley. Próximo slide. Como é que a gente vai ver essa mobilização? Ora, nós podemos definir um ângulo de obliquidade máxima em qualquer situação se nós calcularmos a tangente do ângulo dado pela parcela da tensão saliente mobilizada por atrito
dividido pelo sigma linha atuante naquele plano e definir um ângulo de atrito mobilizado. Por que eu estou chamando de φ' é mobilizado? Porque eu estou me referindo agora ao ângulo de atrito do Vorslev, mas não é o ângulo de atrito do Vorslev na ruptura. É uma definição que é geral. Ou seja, o φ' é mob começa de 0 e termina na ruptura com φ' de E mob igual φ' E, que é o ângulo de atrito do Vorslev. Como é que a gente faz isso? Ora, a gente faz isso usando um artifício lá do cálculo que a gente aprende no primeiro ano da escola, dizendo que uma função é máxima quando a sua derivada em relação ao argumento principal é 0. Resolvendo essa equação, nós vamos obter qual é a linha de maior declividade para qualquer momento do ensaio, desde o início até a ruptura. E nós chegamos então a essa expressão aqui que é muito simples, que o tangente, em qualquer momento que a tangente do ângulo de atrito mobilizado é igual a T' menos aquela viscosidade, dividido pelo S' ao quadrado menos T' ao quadrado, onde S' é σ'1 mais σ'3 sobre 2, e o T' é o σ'1 menos σ'3 sobre 2, portanto, a metade da tensão desviadora. Próximo slide. Então, se nós formos traçar o caminho de tensões efetivas, nós vamos observar aqui um salto de viscosidade, ou seja, no trecho AB, o caminho de tensões efetivas coincide com o caminho de tensões totais. A partir do ponto B, começa-se a ter, então, mobilização do atrito, deformações e geração de poropressão, que é onde o caminho de tensões efetivas bifurca do caminho de tensões totais. Nós devemos observar que no ponto B só há mobilização de viscosidade. Próximo slide. Aqui é um conjunto de ensaios normalmente adensados, em que nós observamos a semelhança geométrica entre os caminhos de tensões efetivas, terminando no ângulo alfa'. Esse alfa' corresponde, tangente de alfa' corresponde ao seno de φ' da mecânica dos solos clássica. Próximo slide. Ocorre, entretanto, que esse salto de viscosidade, do jeito que foi escrito, ele é proporcional à velocidade da distorção gama ponto, que não é verdade. Então, essa é uma característica que não se verifica experimentalmente. A gente viu lá que quando a gente multiplica por 10 a velocidade, o SU aumenta de 10%, no caso da argila do Sarapuí. Então, a resistência viscosa não é diretamente proporcional à velocidade de deformação gama. A velocidade de deformação gama ponto. Mas, se o gama ponto for constante, essa função continua a ser constante, ou seja, essa parcela viscosa tem que ser escrita pelo produto da viscosidade, que é função do índice vazios, e de uma função da velocidade da deformação. E a expressão para a parcela viscosa deve ser escrita, então, como produto, em qualquer plano, como produto da viscosidade, função do índice vazios, função da velocidade da distorção, vezes o seno de 2α, que indica o plano. Próximo slide. No ensaio, onde o gama ponto é constante, era o que eu estava dizendo, f de gama ponto é constante. E, portanto, continuam valendo tanto a elipse de viscosidade, né, quanto a elipse de atrito. A resistência dos solos plásticos
continua sendo viscosa, mas a viscosidade é o que se chama de não newtoniana, da lei de viscosidade de Newton. Entretanto, a expressão para determinar aquele tangente φ' mobilizado continua a mesma. Próximo slide. Então, aqui estão casos reais, onde estão ilustrados esses saltos de viscosidade. Isso aqui num colúvio, ensaiado pela Ana Paula Fonseca, lá na COP, e aqui uma argila mole do Caju, ensaiada pelo Emílio Neto de Souza Lira. E a gente observa que todos esses caminhos são geometricamente semelhantes, de forma que nós poderíamos normalizá-los em relação à tensão isotrópica de adensamento. Nesse caso aqui, existem 3 ensaios, o 24, 23 e 22, que foram feitos com a mesma velocidade. E esse outro que aqui está, o ensaio 21, foi feito com uma velocidade 5 vezes maior. E, portanto, ele não é homotético aos outros. E ele vem com uma resistência maior devido ao que nós estamos dizendo, ou atribuindo-se essa diferença a esse fenômeno da viscosidade. Próximo slide. Aqui está um exemplo apresentado pelo professor Will Lacerda, em que ele fez uma série de um ensaio em que ele variou a velocidade e depois deixou de relaxar, ou seja, ele chegou nesse ponto e desligou a prensa. Esse é um ensaio convencional, e ele desligou a prensa. Quando ele desligou a prensa, não tinha nem variação de volume e nem distorção. E o que ele observou é que a tensão desviadora caía, coisa que nós já ilustramos. Mas a poropressão mantinha-se praticamente a mesma. Quer dizer, mesmo com velocidade zero, a poropressão não dependia da velocidade de deformação. Assim como ele fez variar no mesmo corpo de prova a velocidade diversas vezes, em 3 ordens de grandeza. E quem sentia esta diferença era a tensão desviadora. Por quê? Porque aqui tem uma contribuição da parcela viscosa. Mas essa influência não se fazia ver sobre a poropressão. Próximo slide. Então, essas são as conclusões ou as observações que o professor Will Lacerda chegou. Ensaios com maiores velocidades de deformação apresentam para o mesmo valor da deformação salhante maiores valores da tensão desviadora, σA menos σR. Para uma dada tensão de compressão isotrópica, a curva ΔU sobre εT é única, qualquer que seja a velocidade ε.T. E os decréscimos da poropressão durante os estágios de relaxação são muitíssimo pequenos se comparados aos decréscimos da tensão desviadora. Moral da história: nós podemos adotar como hipótese simplificadora que as poropressões não variam com a velocidade de deformação, sendo dependentes apenas da deformação cisalhante e diretamente proporcionais à tensão isotrópica de adensamento. Próximo slide. Então, se nós compararmos 2 ensaios partindo da mesma tensão de adensamento e feitos com velocidades diferentes, nós vamos observar no ensaio feito com a velocidade ε.T1 o salto de viscosidade até o ponto A1 e depois a ruptura no ponto C1. E com uma velocidade ε.T2 maior do que ε.T1, um salto de viscosidade maior e uma ruptura no ponto C2, com ângulos de atrito diferentes. Ora, no ponto A1 e no ponto A2, a deformação é nula, em ambos os casos. Portanto, não há atrito mobilizado.
Ou melhor, o atrito mobilizado em A1 e A2 é zero. E em C1 e C2, que são dois pontos de ruptura, o ângulo de atrito tangente de filinha E-mob é igual ao tangente de filinha E do Vosley. Então, nós ficamos tentados a assumir como hipótese, que eu chamei de princípio 1, de que, desde que nós tenhamos dois pontos sobre a mesma linha inclinada de 45 graus, nós vamos ter o mesmo excesso de poro-pressão, a mesma deformação cisalhante e o mesmo ângulo de atrito mobilizado. O que permite isso? Próximo slide. Isso permite o seguinte: eu vou fazer agora um ensaio com velocidade de deformação zero. Ora, dirão vocês, o ensaio com velocidade de deformação zero, a gente não pode fazer. De fato, não pode fazer. Mas a gente pode obter esta curva, esse caminho de tensões efetivas, a partir de um ensaio real, descontando-se o valor da resistência viscosa. O mesmo acontecendo para o gráfico T' contra εt, e dispensável fazer a correção para o gráfico excesso de poro-pressão contra εt, porque, como nós vimos e admitimos como hipótese, o ΔU não é afetado pela velocidade da deformação. Então, agora o nosso problema é determinar as coordenadas do ponto X tendo as coordenadas do ponto Y, sabendo que, ou supondo que, o ângulo de atrito mobilizado em Y é o mesmo ângulo de atrito mobilizado em X, e que X e Y estão sobre a mesma reta inclinada de 45 graus. Próximo slide. Então, escrevendo essas duas equações, nós conseguimos chegar a determinar as coordenadas do ponto X, que eu chamei de S'B e T'B, e que eu batizei de parâmetros básicos. E, portanto, isso aqui é o caminho de tensões efetivas básico, correspondente à velocidade zero, que é obtido, teoricamente, descontando de um caminho real as resistências por viscosidade. Resolvendo essas duas equações, nós chegamos às seguintes expressões para S'B e T'B. Próximo slide. Isso aqui é só algebrismo, então aqui que se consegue. Conclusão: dados os caminhos de tensões efetivas, S' e T' e V, pode-se obter a curva básica, que estão isentos, ou todas as curvas básicas isentas do efeito da viscosidade. E, reciprocamente, nós podemos agora aqui tirar o valor de S' e de T', se nós soubermos qual é a velocidade que o ensaio vai ser feito e se nós soubermos S'B e T'B. Próximo slide. E agora, já que nós resolvemos o problema de ensaios partindo da mesma tensão isotrópica, nós vamos analisar ensaios partindo de tensões isotrópicas diferentes. Vejam bem, o que nós mostramos até agora é que, nesse ensaio, que sai do mesmo P'E do ponto A, os pontos X e C têm a mesma poro-pressão, a mesma deformação cisalhante e o mesmo ângulo de atrito mobilizado. Os pontos G e J, que partem da mesma tensão isotrópica, como ensaiados com velocidades diferentes, como as velocidades não afetam a poro-pressão, no ponto G e J nós temos também a mesma poro-pressão, a mesma deformação cisalhante e o mesmo ângulo de atrito mobilizado. Agora nós vamos comparar o ponto C com o ponto G.
O que há de comum entre o ponto C e o ponto G? Ambos pertencem a caminhos de tensões efetivas com a mesma velocidade e que, portanto, são homotéticos. Portanto, próximo slide. O S' do ponto C dividido pelo P' é 1 é igual ao S' do ponto G dividido pelo P' é 2, por semelhança geométrica. E o T' do ponto C dividido pelo P' é 1 é igual ao T' do ponto G dividido pelo P' é 2. Então, fazendo as substituições adequadas, o tangente de φ mobilizado no ponto G é igual ao tangente de φ mobilizado no ponto C. Moral da história: tangente de φ mobilizado no ponto G é igual a tangente de φ' mobilizado no ponto J, que é igual ao tangente de φ' mobilizado no ponto C, que é igual ao tangente de φ' mobilizado no ponto X. Próximo slide. Então, nós podemos normalizar esse gráfico e ter um caminho de tensões efetivas básico, correspondente à velocidade zero, e outros caminhos de tensões efetivas normalizados, cada um correspondente a uma velocidade. E ainda, afirmar que para qualquer que seja a velocidade de ensaio, os pontos que estiverem sobre a mesma linha inclinada de 45 graus, no plano S' sobre P'E, T' sobre P'E, tem os mesmos valores da deformação cisalhante, do excesso de polo-pressão sobre P'E e do tangente de φ' mobilizado. Próximo slide. Então está aí, ó. No ensaio CIUL realizado em solo plástico normalmente adensado, as curvas ΔU sobre P'E versus εt, tangente de φ' mobilizado versus εt, T'B sobre P'E versus εt e o caminho de tensões efetivas básico normalizado, correspondentes à velocidade de deformação nula, são únicas e, portanto, propriedades do solo. Próximo slide. Então, está aí uma ilustração desse caso para a argila da Baía de São Francisco, na Califórnia, feitos pelo meu orientador, Will Lacerda. E eu escolhi esse solo porque tem um número suficientemente grande de resultados. Infelizmente, não pude fazer, e gostaria de fazer um programa mais extenso em solo brasileiro, no laboratório, a pandemia não permitiu. Mas esse programa de ensaios permite ilustrar tudo isso que eu estou apresentando. Trata-se, portanto, de uma argila média, vou ser mais breve nisso. Próximo slide. Aqui estão os ensaios realizados, que foram analisados, ensaios convencionais, com velocidades variando pelo menos 4 ordens de magnitude. Nós temos aqui um ensaio com 5,5 vezes 10 a menos 4% por minuto, ensaios de relaxação de tensões e ensaios de creep. Próximo slide. Aqui está a linha de compressão isotrópica virgem. Próximo slide. E aqui estão os resultados de T' sobre P'E, lembrando que T' é a metade da tensão desviadora, mostrando que quanto maior a velocidade, as curvas T' sobre P'E são mais elevadas, mostrando o efeito que a gente atribui à viscosidade. Próximo slide. Aqui mostrando que o ΔU sobre P'E também é uma curva única e independe da velocidade. Vejam a gama de velocidades que nós temos aqui, da ordem de 5 ordens de magnitude. Aqui não estão os ensaios de creep,
que eu ainda vou adicionar a esses resultados. Próximo slide. Aqui a linha de compressão virgem e a linha de estados críticos, que também deve depender da velocidade. Aqui está mostrada a linha de estados críticos para velocidade de 0,1% por minuto. Próximo slide. Aqui a linha dos estados críticos, a projeção sobre o plano Q'(F), onde Q'(F) é a tensão desviadora e P'(F) agora a tensão octaédrica. E isso nos dá um ângulo de atrito convencional da mecânica dos solos clássica de 31 graus. Mas para determinar o ângulo de φ'(E) do Wolfslev, o verdadeiro, nós precisamos descontar deste valor a parcela de viscosidade. Isso nós vamos lançar a mão dos ensaios de creep não drenado. Próximo slide. Como é que a gente faz isso? Ora, o ensaio de creep não drenado, a gente fixa a tensão desviadora e faz com que essa tensão desviadora permaneça constante ao longo de todo o ensaio. Não há variação de volume, há geração de poro-pressão, deformação distorcional e a velocidade vai caindo sempre. Então aqui nós temos diversos ensaios de creep. Como é que eu fiz para determinar o salto de viscosidade? Eu peguei vários desses ensaios de creep e observei como a gente está medindo a deformação a cada instante e o tempo, eu posso calcular a velocidade de deformação. Então, calculei para cada ponto a velocidade de deformação e fiz a interpolação das curvas correspondentes à mesma velocidade de deformação. E encontrei a seguinte figura. Próximo slide. Então, aí, ó. Se nós selecionarmos as mesmas velocidades de deformação, aparecem os diversos caminhos de tensões efetivas e aqui estão os saltos de viscosidade relativos às velocidades. Como eu estou comparando com aquele ensaio de velocidade de 10 a menos 1% por minuto, eu vou pegar o salto viscoso correspondente a esse ensaio. O salto viscoso correspondente a esse ensaio, o salto viscoso normalizado, é 0,09, está aqui, ó. Próximo slide. Então, descontando por aquela expressão do tangente de fio mobilizado, o valor de 0,09, nós encontramos um φ'(E) do Wolfslev de 24 graus. Moral da história, dentro do ângulo de 31 graus da mecânica dos solos clássica, do ângulo de atrito correspondente à linha de estados críticos para a velocidade de 0,1% por minuto, existe um φ'(E) de 24 graus e, portanto, a diferença das resistências dadas por tangente de φ' igual a 31 e tangente de φ'(E) correspondente a 24 graus, corresponde à resistência viscosa. Próximo slide. Então, aí estão os caminhos de tensões efetivas para todos os ensaios reunidos, inclusive os de creep. Próximo slide. E aqui agora, o gráfico T' sobre P'(E), incluindo os pontos de creep, que são esses pontos aqui, ó. Esses três últimos, mostrando que eles se comportam muito bem de acordo com essa abordagem. E em termos de poro-pressão também, a curva de poro-pressão normalizada continua sendo independente da velocidade. Apenas a tensão desviadora é dependente da velocidade. Próximo slide. E nós podemos agora fazer a conclusão de tudo aquilo que nós verificamos teoricamente, ou seja, que no ensaio CI-UCL, em solo plástico, normalmente adensado, as curvas ΔU sobre P'(E) contra εT, tangente de φ mobilizado versus εT, T'B sobre P'(E) versus εT, e o caminho de tensões efetivas básico, normalizado,
S'B sobre P'E, T'B sobre P'E para velocidade zero, são únicas e, portanto, são propriedades do solo. Como é que a gente faz isso? Simplesmente dividindo os valores de T'B e S'B, que nós já tínhamos determinado anteriormente, e calculando esses valores para cada ponto do ensaio. E calculando também o tangente de filinha mobilizado através dessa expressão. Próximo slide. Então, fazendo esses cálculos, primeiro, nós observamos, e aqui estão também os ensaios de Kripp, que, de fato, a relação ΔU sobre P'E versus Εt para os solos normalmente adensados se transforma numa curva única, independente da velocidade e dependente apenas do valor de P'E. Observem a gama de variação das velocidades, que é bastante ampla. Próximo slide. Segundo lugar, quando a gente desconta da tensão desviadora os efeitos viscosos, nós encontramos apenas uma curva tensão desviadora contra εt, que deve ser atribuída apenas à resistência por atrito. Quer dizer, se nós somarmos aqui a qualquer curva dessa, a parcela viscosa associada a uma velocidade, nós podemos restituir qualquer curva associada a qualquer velocidade. Próximo slide. Aqui estão os caminhos de tensões efetivas básicos, em que a gente simplesmente subtraiu o efeito da resistência viscosa, mostrando que todos os ensaios, sejam eles com qualquer velocidade, sejam de relaxação de tensões, sejam de Kripp, caem todos sobre um único caminho de tensões efetivas básico, correspondente à velocidade zero, ou seja, isentos da ação da viscosidade. Próximo slide. E, finalmente, o resultado que é o mais surpreendente, que é que o ângulo de atrito depende só da distorção. E aqui estão todos os ensaios, independentemente da velocidade, se ele é de Kripp, se ele é convencional, mostrando, chegando aqui, ó, ao valor, para que vocês tenham uma ideia, tangente de 24 graus é 0,445. Então, nós estamos chegando aqui ao ângulo de atrito filinha E de 24 graus do Worzev. Próximo slide. E agora eu estou terminando, só para dar o arremate, com os ensaios de Kripp e relaxação de tensão. Bom, nós entendemos por Kripp o fenômeno de deformação ao longo do tempo, sob condição não drenada de um corpo de prova, sob estado de tensões totais constantes ao longo do tempo. E por relaxação não drenada, o fenômeno da variação do estado de tensões sob condição não drenada de um corpo de prova, sob estado de deformações constantes ao longo do tempo. Então, são dois fenômenos que pertencem à mesma moeda, são duas faces da mesma moeda. Próximo slide. O que acontece? Se nós, como eu mostrei aos senhores, se nós fizermos um ensaio convencional, com a velocidade, por exemplo, εt3, partindo do ponto A, ele vai dar um salto de viscosidade de A para H, e depois, passando pelos pontos I, J, K, L, M, ele vai romper com a velocidade εt3, que é uma velocidade imposta, e com a deformação cisalhante εtF, que significa deformação cisalhante na ruptura. Se agora nós aplicarmos de saída uma tensão cisalhante fixa, correspondente ao ponto H, no ponto H, o atrito mobilizado é zero, porque nós não temos ainda polo-pressão nem deformação, no instante T igual a zero. Se nós não temos atrito mobilizado e temos uma tensão cisalhante,
Tudo que está mobilizado aqui, ou quem está segurando a tensão salhante, é a viscosidade. E se tem viscosidade, no ponto H existe uma velocidade. Se existe uma velocidade, daqui, por exemplo, a 10 segundos, então houve deformação. Se houve deformação, ele passou do ponto H para o ponto N. Ele gerou essa poropressão e também teve uma deformação. Ora, se ele teve uma deformação, ele mobilizou atrito. Mas se a tensão salhante é constante, se ele mobilizou atrito, ele desmobilizou a viscosidade. Para desmobilizar a viscosidade, se o índice de vazios é constante, ele tem que desmobilizar a velocidade. Ou seja, a velocidade vai caindo ao longo do caminho HNDP, até chegar em P, onde ele atinge a curva de velocidade zero. E o creep cessa. Próximo slide. Então, há uma semelhança, uma analogia entre o fenômeno do adensamento, como nós conhecemos, e o ensaio do creep. Se o adensamento é a transferência do excesso de poropressão para a tensão efetiva, com deformações, o creep não drenado é a transferência da resistência viscosa para a resistência por atrito, provocando a deformação do solo, até que toda a transferência viscosa seja transferida por atrito e o creep então cesse. Entretanto, essa analogia não é perfeita. Por que razão? Próximo slide. Já estou terminando. Se nós fizermos um ensaio de creep aplicando a tensão salhante correspondente ao ponto Q, continua havendo a transferência. Nós estamos cortando aqui diversos caminhos de tensões efetivas que são correspondentes a diferentes velocidades de deformação, até chegar ao ponto G. No ponto G, a deformação cisalhante é a deformação de ruptura. Só que no ponto G, a maior resistência que o solo tem de oferecer por atrito é essa que aqui está, ó, com velocidade zero. Portanto, essa tensão cisalhante é maior do que a tensão cisalhante que o solo tem condição de oferecer com velocidade zero. Então, para manter o equilíbrio, ele precisa manter ativa uma parcela viscosa para atender o equilíbrio. Manter ativa uma parcela viscosa significa que ele tem que manter ativa uma velocidade de deformação. Ou seja, a velocidade de deformação não para nunca. É o que a gente chama de ruptura por creep. Próximo slide. Então, só para uma ilustração, todas as tensões em que que for menor do que esse valor, o creep vem e vai parar, vai bater na linha εt, ou no caminho de tensões efetivas básico, correspondente a εt igual a zero. E todo ensaio em que a tensão salhante for maior do que essa, ele venha por aqui, quando atingir a linha 45 graus, correspondente à velocidade, à deformação distorcional de ruptura, ele vai manter uma velocidade para satisfazer o equilíbrio e as deformações não param nunca mais. Próximo slide. Então, aqui nós temos dois exemplos. Esse exemplo vermelho, em que o ensaio de creep deve parar aqui, ó. Eu marquei aqui as duas deformações, ele deve parar entre 1,5% e 3%, e o ensaio verde, que cruza muito próximo ao ensaio convencional, com a velocidade de 5,5 vezes 10 a menos 4% por minuto. Então, o ensaio vermelho deve estabilizar por creep, e o ensaio verde vai diminuindo de velocidade, e de repente ele não diminui mais de velocidade. Próximo slide.
Então está aqui a ilustração no ensaio vermelho, a velocidade diminuindo sempre, indicando que ele deve parar entre 1,5% e 3%, e o ensaio verde, em que a velocidade vem caindo, quando ele chega na deformação de ruptura, a velocidade se mantém constante, ou praticamente constante, e por 10 dias, e depois ela acelera. Quem tiver curiosidade depois por que ela acelera, eu posso discutir, tentar uma discussão, mas não vou entrar nessa discussão agora. Próximo slide. E, finalmente, os ensaios de relaxação de tensões. No ensaio de relaxação de tensões, a deformação é fixa. Então, eu começo um ensaio convencional, quando eu chego, por exemplo, nesse ponto, eu desligo a prensa. Se eu desligo a prensa, essa deformação vai permanecer constante. Mas se essa deformação permanecer constante, isso significa que eu tenho que andar sobre essa linha inclinada de 45 graus. Para onde? Para baixo. O que está significando isso? Se eu parei a prensa, o solo está se livrando da componente viscosa. Já que eu parei a prensa, ele não tem mais velocidade. Então, ele não pode mais manter essa velocidade e deve terminar esse caminho, no caso, no ponto Y. É, então, o ensaio de relaxação. E como slide final da minha apresentação, o próximo slide. Essas duas coisas, ou qualquer caminho nesse espaço, eu resolvi chamar de lei, batizei de lei de Taylor e Bierro, porque quem lê os textos dos dois vai chegar à conclusão de que, se um solo plástico submetido a um estado de tensões, onde as tensões cisalhantes sejam resistidas por viscosidade e por atrito, procurará, ao longo do tempo, resistir internamente às tensões cisalhantes apenas por atrito. O que significa isso? Marchar até chegar a esta linha aqui. E quem é acostumado a trabalhar com estados críticos, já deve ter percebido que todas essas linhas de velocidade constante são, na verdade, seções transversais da superfície de Rosquith, cada uma delas associada a uma determinada velocidade. Próximo slide. Então, em termos de conclusões, tentando fazer um resumo da minha exposição, há exemplos que mostram que o princípio das tensões efetivas, do jeito que ele é anunciado hoje, não tem validade geral. Estes exemplos estão ligados aos efeitos da velocidade, de deformação e ao tempo. O termo coesão é usado com diferentes significados que trazem confusão. O termo coesão, como definido por Coulomb, diz respeito à resistência ao cisalhamento com tensão normal nula e envolve resistência à tração. Esta resistência à tração existe nos casos em que há cimentação entre os grãos, caso, por exemplo, de saprolitos. Terzag e Froelich, 1936, usam explicitamente o termo viscosidade para se referirem a uma parcela da resistência ao cisalhamento oriunda da interação entre as camadas de água dissolvida viscosa que envolvem as partículas de solos argilosos. E o próprio Vosloo admite que a coesão tem características de viscosidade. Próximo slide. O termo coesão é usualmente empregado em mecânica dos solos para descrever a sensação de material pegajoso e, ao mesmo tempo, macio ao tato. Pegajoso, grudento, sticky, o que seja. Os materiais terrosos que apresentam esta característica são usualmente chamados de solos coesivos, quando seriam mais adequadamente chamados, na minha opinião, de solos plásticos. Este uso gerou uma grande confusão conceitual. Os termos solos plásticos, para fins práticos, diz respeito aos solos que apresentam
limite de liquidez e limite de plasticidade. As argilas normalmente adensadas, cujas envoltórias de resistência passam pela origem, têm plasticidade, mas não têm coesão, como Coulomb definiu. Quando saturadas e submetidas a ensaios não drenados com o mesmo índice vazios, apresentam maiores resistências quando ensaiadas sob maiores velocidades de deformação. Isto sugere que o que se chama de coesão deveria ser tratado como resistência viscosa. Próximo slide. É o conceito de viscosidade oriunda da ação da água dissolvida viscosa que está por trás do coeficiente de correção μ usado por Bierro, em 1973, para a correção da resistência não drenada determinada no ensaio de palheta. A variável usada para esta correção é o índice de plasticidade, indicando que quanto mais plástico for o solo, maior a influência da velocidade da deformação na resistência não drenada. Apresenta-se um modelo de comportamento adicionando ao princípio das tensões efetivas, esse é um aspecto importante, uma equação admitindo-se que a tensão saliente aplicada é resistida internamente por uma parcela de atrito e uma parcela viscosa, que não é invenção minha, já está escrito lá pelos antigos, mas é preciso que a gente saiba ler. Esta parcela viscosa permite expandir o princípio das tensões efetivas, introduzindo no critério de ruptura o efeito da velocidade de deformação. Esta expansão do princípio das tensões efetivas explica de forma natural fenômenos como o creep não drenado e a relaxação de tensões. Próximo slide. Esse é o último de conclusões. A parcela viscosa da tensão saliente depende da velocidade da distorção e do índice de vazios. O estado de viscosidade mobilizada é representado pela elipse de viscosidade, onde as ordenadas representam a parcela viscosa. A parcela de atrito da tensão saliente depende da distorção e da tensão normal efetiva. O estado de atrito mobilizado é representado pela elipse de atrito. A soma das elipses de viscosidade e de atrito dão o círculo de Mohr. Somente o círculo de Mohr satisfaz o equilíbrio, ou seja, as elipses não podem existir isoladamente. Quem comanda a ruptura é o atrito, e o critério de ruptura é traduzido pelo tangenciamento da elipse de atrito à envoltória de resistência, dada pela declividade do ângulo de atrito de Wurzel. Esta parcela viscosa permite expandir o princípio das tensões efetivas, introduzindo no critério de ruptura o efeito da velocidade da deformação. Esta expansão do princípio das tensões efetivas explica de forma natural fenômenos como o creep não drenado e a relaxação de tensões. Próximo slide. E no final, uma fase profética do nosso homenageado. We professionals beg less rapid novelties, more renewed reviewing of what is already there. Professor Vitor de Mello. Então, ele numa mesa tomando um vinho, talvez dissesse na sua forma bem direta o seguinte: nós precisamos ler mais e melhor e escrever menos. Muito obrigado a todos.